Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos hoje abordar sobre as linguagens da Bíblia, tá? As diversas linguagens que a Bíblia ela traz para nós. Então, se vocês quiserem anotar aí, a gente vai falar. Lembra da última aula? Ficou na memória de vocês o finalzinho, as expressões idiomáticas? Trouxe aquelas figuras, aqueles slides, né, para falar, para mostrar para vocês, aliás, sobre o que são expressões idiomáticas, né? Então, só para vocês terem uma noção, quando aparece lá, né, Jesus falando dos nascidos de mulher não é maior do que João Batista e tudo mais, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Pronto, agora sim que eu tinha interrompido. A gente vai falar sobre as formas, as linguagens diversas que a gente tem na Bíblia, tá? Que é linguagem literal, se vocês quiserem anotar aí, linguagem literal, a gente vai falar de cada uma, né? A linguagem poética, a linguagem alegórica e a linguagem simbólica, tá? Então, literal, poética, alegórica e simbólica, tá bom? Meu amado, fica à vontade para participar da aula e fazer aquelas perguntas, só não faz muito difícil, porque senão me assusto, tá bom? Mas fica à vontade, meu amado. Então, vamos lá. Capítulo de número 5 de 1 Timóteo, capítulo 5 de 1 Timóteo, dá os exemplos, né? Falando da linguagem literal, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, talvez essa seja a linguagem que menos precise de explicação, porque literal é literal, como está escrito é isso mesmo, né? Não tem o que a gente discutir. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 23, Paulo escrevendo ao jovem presbítero, né, da igreja de Éfeso, ele dá uma recomendação para ele. Ele diz assim, ó: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Que é 1 Timóteo? Capítulo 5, verso 23. 23. 5 e 23 de 1 Timóteo. Então, Paulo dizendo assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que nós temos aqui? Bom, temos que entender para quem é o autor? Paulo. Para quem está escrevendo? Para Timóteo, um jovem pastor na cidade de Éfeso. Paulo escreve essa carta dando conselhos, né, a esse jovem pastor, conselhos pessoais. Paulo, diferente das outras cartas que são direcionadas a igrejas, como por exemplo Gálatas, não é nenhuma igreja, Gálatas são as igrejas da Galácia, né? Então um conjunto de igrejas. Paulo escreve para combater o legalismo, né? Ou seja, missionários judeus lá entram naquelas comunidades e vão deturpar, perturbar o evangelho e o conceito de graça. Então Paulo escreve para corrigir isso. Colossenses também, os primeiros e segundos Coríntios, Paulo escreve numa comunidade também lá, né, de cultura grega, enfim. Cada uma dessas cartas tem um direcionamento, e aqui nós chamamos de cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, né, porque são direcionados a pastores e a indivíduos. Então a gente, identificando tudo isso, porque a gente já sabe, lembra das perguntas? Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, como escreveu, né? Então aqui a gente sabe, foi uma orientação específica para Timóteo. Isso aqui não é um mandamento para todos os cristãos, ou seja, senão toda vez que eu fosse tomar água, tinha que pôr um pouquinho de vinho também, não tem sentido, não é? Então, só para a gente fazer esse exercício de observação, para nós interpretarmos o texto e aplicarmos o texto. Lembram também da regra, né? Observa o texto, interpreta o texto e aplica o texto. Essas coisas precisam estar grudadas na nossa mente, tá, irmãos? A gente veio repetindo isso, né, ao longo das aulas, porque assim,
Até que isso fique automático, vai ficar automático uma hora. A gente precisa estar repetindo. É igual quem dirige carro, sabe, né? Quando foi começar a dirigir, precisou atenção, né? Porque tem vários movimentos que não são naturais. Depois que você pega a prática, você não pensa para fazer, é um automático, você já está condicionado, então vira algo automático. Então, quando essas coisas forem entrando mesmo na nossa mente, isso aqui vai ser um exercício automático, não vai precisar você dar aquela atenção, tem que fazer isso e aquilo, não. Pelo exercício, vai virando um hábito nosso, né? Então, estamos observando o texto, lemos o texto, vamos interpretar o texto e aplicar o texto, tá bom? Então, lemos o texto, o que Paulo está dizendo aqui? E por que está dizendo isso também? Porque naquela cidade, né, de Éfeso, e a gente descobre isso como? A Bíblia não diz diretamente. Quais são as fontes que eu sugeri para vocês que a gente tem que buscar quando um texto não está explícito, quando não é claro? Ou buscamos nas línguas originais, ou buscamos na cultura da época, ou na história, ou na geografia. Lembra dessas fontes? Né? Fontes seguras, onde a gente toma base para chegar às conclusões e afirmar. Então, eu busquei em todas essas fontes, é por isso que eu estou trazendo para vocês, mesmo não estando explícito no texto, tá? Então aqui, nessa cidade de Éfeso, a água lá era um pouco alcalina, Timóteo tinha uma enfermidade, Paulo não especifica aqui, talvez, quem sabe, uma gastrite, algo, né, desse tipo assim, e ele então, porque assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, Paulo não era diferente, tinha uma receitinha lá, né? E essa mistura quebrava um pouco da alcalinidade da água. Então não é um mandamento para nós, tá certo? Mas para Timóteo foi. Mas isso é literal. Quando Paulo fala para Timóteo, mistura um pouquinho de vinho na água, é exatamente isso. Não tem um simbolismo atrás disso. Não, mas será que Paulo não estava se referindo aqui porque a água é a palavra de Deus e o vinho é a alegria do Espírito Santo? Não, não tem esse simbolismo. A gente não pode, colocar o significado que não tem, que seria a exegese. A gente está fazendo a exegese. Então a gente não pode achar e nem enfeitar o pavão, né? Como a gente fala. Essa linguagem é literal. Isso aqui é literal. O que está escrito é isso mesmo aqui, ponto. Então água é água, vinho é vinho. Ele tinha uma enfermidade no estômago, e Paulo disse, faz isso, ponto. É simples, isso aqui é linguagem literal. Acho que não tem o que explicar. Como está escrito, é de fato, né? A linguagem poética, a gente já vai lá para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 55. Então, literal é a mais tranquila que tem, né? A poética, aliás, uma observação aqui que eu acho que vale a pena. Vamos fazer um exercício todas as vezes que a gente lê a Bíblia, de sempre procurar a literalidade dos textos. Leia da forma mais simples possível. Não busque pelo em ovo, usando a expressão idiomática, né? Não busque coisas onde não há, porque aí que há, às vezes, essa forçação de texto é que as pessoas se perdem toda, né? Então, assim, tente ler literal. Leia lá literal, se tem um simbolismo, tudo bem. Se é uma linguagem poética, tudo bem, mas procure a simplicidade da interpretação do texto, tá? Essa é a recomendação. Não é buscando coisas onde não tem. Eu lembro que um irmão disse assim, eu quero saber o que está entre as linhas, eu quero saber o que está por trás do texto. Eu falei, rapaz, o negócio já está... Lê o texto. Tenta ouvir Deus, tenta compreender o texto da forma que está escrito, né? Se não há essas complicações, então aproveita. O trabalho aqui está evitado de ter que interpretar dessa forma. Capítulo de número 55 de Isaías, aqui é um exemplo, tá? Entre outros, verso 12 e 13, né? 55, verso 12 e verso 13, um exemplo de linguagem poética, tá bom? Diz assim o texto, ó. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá faia, e em lugar da sarça crescerá murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Bom, não tem como ser literal, principalmente o capítulo 12, né? O versículo 12, melhor dizendo. A árvore não bate palma, né? Nenhuma pedra tem alegria. Isso aqui são atributos de uma pessoa. Então, são coisas inanimadas. Isso é uma linguagem poética. E a gente precisa entender. Então, não é literal. Isso é poético.
Tá, e a gente depois teríamos que estudar o que Deus está falando, para quem está falando, através do profeta Isaías. O livro de Isaías não é um livro de linguagem poética, a linguagem é profética. Só que dentre essas profecias a gente percebe que tem alguns textos poéticos. Tem livros que são totalmente poéticos, né? Então, Eclesiastes, Provérbios, Lamentações, Salmos. Esses são livros de linguagem poética, todo ele, né? Então ali a gente precisa ter muito cuidado para entender. A poesia, ela foge do raciocínio, da língua, ela foge da lógica, né? Então, por exemplo, Salmo 6, vamos para o Salmo 6, versículo de número 6. Olha que coisa interessante. Jamais a gente fala, não, isso aqui é literal. Estava acontecendo isso mesmo, não tinha como, seria impossível. Eu fico pensando aqui numa imagem de desenho animado, quando a gente lê isso aqui, ó. Se formos considerar que seria literal. Salmo 6 e verso 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Vocês acham que teria possibilidade de ser literal? Uma pessoa chorar tanto, que ela ia inundar o quarto e a cama ia ficar boiando? É só em desenho animado que a gente vê, né? A pessoa vai chorando e vai subindo o nível da água assim, ó. Então isso é uma linguagem poética, é uma poesia, né? Que Davi, no caso, aqui está usando para demonstrar a sua angústia, a sua tristeza, enfim. Então, linguagem poética, tá bom? A terceira linguagem aqui que a gente encontra na Bíblia é chamada de alegórica. Gálatas capítulo 4. A alegoria, ela tem uma diferença de uma parábola, por exemplo. A gente vai ver depois que existe a parábola, que é diferente da alegoria, parece, mas não é a mesma coisa, tá? Então, Gálatas, capítulo de número 4, versículos de número 2 em diante, acho que é isso. Gálatas 4, deixa eu ver aqui também, eu acho que eu fiz alguma confusão aqui de anotar, mas eu acho aqui na Bíblia, tá? Então, capítulo 4, verso 21, é isso mesmo, 21. 4, 21 até o 31. Então, é esse texto todo que nós vamos pegar aqui. Já fazendo esse exercício de quando a gente lê o texto, a gente precisa lê-lo o máximo possível, né? Então, Gálatas 4, 21. Dize-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Até aí tudo bem, né? Abraão, de fato, teve 2 filhos, uma narração histórica, está tudo certinho. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Olha só, porque esses são 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Não é poético, não é literal. Veja só, que linguagem interessante, né? Verso 6. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seus filhos, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Bom, lembra que a gente já falou algumas questões do livro de Gálatas? Isso facilita para que a gente entenda a passagem. O que Paulo está falando aqui? Qual é a linguagem? Não é figurada, não é poética. O que é uma alegoria? Eu acredito que para a gente entender assim o que é alegoria, é só a gente lembrar do carnaval, né? Não sei aqui como que é o carnaval, mas São Paulo lá, Rio de Janeiro, bem parecido, e alguns outros estados semelhante, que você tem uma escola de samba que cria uma história em forma de música, mas cria todo um enredo, né? Esse enredo você tem então alegorias. E até é o termo que eles usam mesmo, né? A alegoria. Isso são coisas fantasiosas, né? Que é pego, nem sempre é pego um personagem, por exemplo, real, que é o Abraão. Que comparou aqui Agar
com um monte. Então, isso é uma alegoria, né? Aí ele vai falar Jerusalém que é de cima. Então ele compara os filhos da escrava com os filhos da livre. Olha só, aqueles que são... Um mais importante, o outro menos. Aqueles que são da lei, essa é a comparação. Aqueles que são da lei, que é Agar, segundo a carne. Mas nós somos os de Jerusalém, da promessa, da graça. Os filhos da promessa, que são os descendentes de Isaac. Né? Então, olha a comparação que ele faz. Ele está combatendo o que nós falamos? O legalismo, aqueles que querem viver pela lei, pela guarda da lei. Então, Paulo faz uma alegoria. Alegoria é isso aqui. A gente tem pouco na Bíblia. Apocalipse, por exemplo, você pega o capítulo 12 de Apocalipse, uma mulher vestida de sol, né? Então, assim, você tem o símbolo, você tem a alegoria. O símbolo é um pouco diferente da alegoria. A alegoria, então, essas comparações que fazem, mas um pouco fantasiosa, né? Seria aquela ficção, entre aspas, tá certo? Então, essa linguagem alegórica, a gente precisa ter muito cuidado para estar interpretando de uma maneira correta. E aí a gente tem o simbolismo, né? Aquilo que é simbólico, também tranquilo. João capítulo 15, dá para a gente pegar aqui esse texto, para a gente exemplificar, tá? O que é simbólico. Então, tivemos o que é literal, o que é poético, o que é alegórico e agora o que é simbólico. João capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante. Eu não vou ler, né, todo o texto, mas aqui já dá para a gente estar percebendo aí, tá? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, eu em vós. Como uma vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa interessante. Então Jesus literalmente não era uma árvore, né? Nós não somos galhos. Então aqui é uma linguagem simbólica, é um símbolo. O que é um símbolo? Algo que representa. Capítulo 10, por exemplo, de João, Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá, né? Salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Ele é literalmente uma porta? Não. Mas o que a porta representa? Uma passagem. Não é? Então Jesus ali ele é um pastor literal? Não. Disse eu sou bom pastor. Olha que interessante. Em João capítulo 10, ele diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vejo pessoas aplicando esse texto ao diabo, especificamente a Satanás. Jesus não diz que é o diabo. Diz que é um mercenário, aquele que quer cuidar das ovelhas por dinheiro. Percebam, amados? Não estou ouvindo isso. É? Não ouvi, é o diabo. Sim, então, mas o texto diz isso? Essa questão? Não, é só ler o texto. O texto está dizendo isso. É só a gente ler, né? Porque às vezes é pelo quê? Pinça. A gente pinça o versículo e aplica ele fora do contexto. Isso aí, né? Eu tentei chamar bastante a atenção de vocês, que a gente tem que ter muito cuidado para pegar textos assim, ó, pinçados. A gente precisa ver o contexto. Se Jesus está afirmando isso, que nós estamos afirmando a partir daquela fala. Então é só ler todo o capítulo 10. Jesus está falando lá, é muito simples, né? É que eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo, só estou exemplificando, tá? Não estou aqui interpretando, não estou aqui pegando o texto, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas só exemplificando aqui o que é o símbolo. Então o símbolo é isso. No Apocalipse tem muito símbolo. Qual é o problema de muitos irmãos que vão estudar Apocalipse? Eles não compreendem cada símbolo que significa no contexto. Porque essa questão, de repente fala assim, mas tá, um dia até falei para um irmão, né? Ele falou, não, amado, jamais uma serpente pode representar Jesus, é o diabo. Eu falei, mas por que ele chegou a essa conclusão? Porque lá em Gênesis capítulo 3, né? Vem a figura da serpente representando o diabo. Também em Apocalipse, inclusive capítulo 12, tem lá a antiga serpente. Então você tem essa figura desse animal que personifica Satanás. Mas, por exemplo, você pega lá Jesus dizendo assim, sede simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então pegou virtude desse animal, né? Uma virtude que é a prudência, e disse que é para a gente ser prudente como a serpente. Então, Jesus não estava se referindo a ser prudente ou tem a virtude que Satanás tem. Pomba, por exemplo. Pomba é símbolo do Espírito Santo, não é? Sim.
Oséias 8:11, a pomba aparece como uma figura de uma pessoa tola. Olha só, vamos ler o texto lá? Oséias 8:11. Só para a gente entender, irmãos, que cada texto deve ser considerado no seu contexto, tá bom? Oséias, eu acho que é 8:11. Vamos lá. Vira e mexe, eu erro aqui esse texto. Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 11. O desafio é só achar Oséias, né? Onde fica? Depois de quê? Antes de Miqueias, né? Depois do quê? Daniel, obrigado, irmão. Ai, meu Deus do céu. Tem hora que a gente se enrosca mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é não, né? Não é não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o texto é esse, tá? Está dizendo que a pomba, ela é um símbolo, né, de pessoas tolas. Agora eu misturei aqui, que eu não tinha anotado esse versículo, mas depois eu acho para vocês, mesmo que acabar a aula aqui, depois eu vejo e coloco no grupo lá, tá? Mas a questão é, a pomba, ela é tida como o exemplo de uma pessoa tola, né? Até refere-se lá a uma das tribos, se não me falha a memória, acho que é Efraim, e vai falar isso. Capítulo 7, verso 8, irmãos. Não é não. Oh, meu Deus, aqui. Não. Bom, esqueçam assim, por enquanto, né? Depois eu passo a referência exata para vocês, tá? Mas a questão é essa, nem sempre um símbolo em uma passagem da Bíblia significa a mesma coisa em outras passagens. Fogo é uma coisa que a gente vai falar, né? Nós, principalmente pentecostais, atribuímos o fogo, a palavra fogo, sempre à ação do Espírito Santo. Mas depende, tem um fogo da condenação eterna. A gente vai pegar 2 textos aqui, inclusive, para exemplificar isso, né? Mas vamos lá. Então, tudo bem? Linguagem literal, poética, alegórica e simbólica. Até aí, tá tranquilo? Os exemplos que eu dei, deu para... Quando ele fala lá a figueira e os zambuzeiros, isso aí é o que é simbólico? Zambujeiro? E a irmã viu essa palavra onde, irmã Mônica? Zambujeiro? Eu não li aqui. Onde que a irmã viu isso? Em Romanos tem, é verdade. O que é um zambujeiro, né? Olha só que palavra que não é comum. E o que é uma figueira brava? É que é nervosa? Não tem paciência, não? O que seria uma figueira brava? Brava, né? É uma figueira estéril. É chamada de zambujeiro. Percebam, né? Que às vezes a linguagem, a gente precisa descobrir o que é figueira brava, né? É uma figueira que não dá fruto. Por que Paulo usa isso lá em Romanos capítulo 11, se não me falha a memória, não é isso? Por que usa isso? Porque está referindo-se a uma árvore, mais a nação de Israel, e está se referindo, né, a outra árvore, aos gentios, ou à igreja, melhor dizendo. Então, só para a gente entender essa linguagem, percebam que não é literal, que é comparativo, né? Mas aqui, se atendo um pouquinho aos símbolos, né, ao simbólico, a gente precisa entender que os símbolos na Bíblia vai ter o contexto que determina o seu significado, tá? João capítulo 3, por exemplo, João capítulo 3, veja que coisa interessante, da serpente ainda, né? Falando ainda na questão da serpente. O texto vai dizer que Jesus, a semelhança que Moisés fez lá no deserto, ou seja, levantou, 3:14, tá? Levantou uma serpente lá no deserto, a serpente de bronze, né? E como aquele povo olhou para a serpente e eles foram curados, da mesma forma Jesus seria levantado, referindo-se à sua crucificação, e todos aqueles que olhassem para Jesus seriam salvos. A gente não tem isso como literal, porque a salvação não era olhar Jesus, né? Ver Jesus. E sim, a referência que ele faz é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Se eles atentassem para isso, eles seriam salvos, da mesma maneira que lá no deserto Moisés levantou aquela serpente de bronze. Entenderam, amados? Então, veja bem que a serpente aparece aqui, né, verso 14. Ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, essa palavra assim quer dizer, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, um simbolismo aqui da serpente, que não é Satanás, mas aquela figura histórica lá que foi usada no deserto. Tá bom? Só para a gente entender a questão do simbolismo. A gente ainda vai pegar um bocado de coisa. Aqui, eu vou falar só de símbolos, né? Talvez na próxima aula, ou essa mesmo. Vamos falar do fogo, da água, do vento, do mar, do linho fino, do chifre. O que essas coisas representam nos seus contextos aqui. Vai ser bem interessante, acredito eu. Vamos falar das parábolas, que é uma forma de... é uma linguagem, né? As parábolas
Jesus usa muito as parábolas porque elas são didáticas. As parábolas, o que quer dizer parábola, né? Parabole, no original, é uma comparação, paralelo, parábola, paráfrase, né? Não tem essa. Então, para é ao lado, tá? Jesus fez uma comparação, pegou coisas celestiais, né? Ou melhor, as terrenas para comparar com as celestiais, ou as espirituais, e essas materiais para comparar com essas verdades espirituais. Então Jesus fez essa comparação. Contava uma parábola, geralmente das coisas cotidianas, uma mulher que colocou lá 3 medidas de fermento, né, tal, no bolo. Porque a parábola te leva a pensar. Ela não te... Ele poderia muito falar, você pecou, você fez isso, você não. Ele contou uma história e essa história te faz... Você se encontra dentro dessa história. Sim. Jesus, ele era, além de pedagógico, ele usava uma didática e tinha um propósito bem definido. Ele teve 3 anos e meio aproximadamente o seu ministério, né? 30 anos a 33 anos e meio, onde ele exerceu o seu ministério. Até então a gente não tem nenhum exercício ministerial de Jesus, né? 12 anos que ele aparece e tal, mas a gente considera de fato que com 30 anos, segundo Lucas fala, né? A partir do batismo, a descida do Espírito Santo sobre a vida dele, que foi inclusive visto como uma figura de uma pomba descendo, representa a pomba, mas naquele texto, não em todos os textos, né? E aí o que acontece? Ele começa a falar por parábolas, ensinar por parábolas a partir do final para o começo do 3º ano, ou seja, o último ano do ministério dele. Até então ele falava abertamente. Por que ele faz isso? Tem uma finalidade. Até então, multidões seguiam Jesus, muitas pessoas, milhares de pessoas. Só que Jesus começou a usar parábola porque a parábola tem a dupla finalidade de afastar os curiosos e de peneirar, né? Fazer uma triagem, identificar essas pessoas que de fato queriam ter um relacionamento com Cristo, queriam entender a sua mensagem. Tanto é que ele conta as parábolas, aí a Bíblia vai dizer, muitas pessoas o deixaram. Só que alguns poucos ficavam e diziam, Senhor, nos explica porque a gente não entendeu. Aí Jesus, tá bom, vocês não entenderam, então eu vou explicar para vocês. Ali Jesus estava fazendo uma triagem daqueles que iam se interessar de fato pela mensagem dele. Jesus não queria curiosos, não queria que pessoas o seguissem por outra motivação, a não ser por entender a sua mensagem, quem ele era, a sua missão e etc e tal, tá? Então só para a gente entender aqui. Então parábola, a gente vai falar do capítulo 13 de Mateus, né? Então a parábola tem essa finalidade. Irmãos, vai aqui uma observação muito importante e eu quero que vocês guardem isso, não esqueçam. Todas as parábolas, sem exceção, que Jesus contou, só tem uma interpretação. Entenderam? Então assim, não, eu li essa parábola aqui, eu vi alguém explicando e deu uma interpretação, eu vi o outro explicando, tem outra interpretação. Alguém está errado, ou os dois estão, vai saber, né? Mas todas as parábolas de Jesus não dão margem para dupla interpretação. Tem uma interpretação só. Pode ter várias aplicações, é outra coisa. Então eu posso aplicar em muitas áreas da vida, mas o que Jesus quis ensinar naquela parábola é isso aqui, ponto final. Não há essa questão de, não, ali dá uma margem para você extrair, ensinar um monte de coisa. Não, Jesus teve uma intenção ao comunicar, né, daquela forma e a falar. Então a gente precisa, inclusive, estudar as parábolas, né, como elas são e no seu contexto lá proposto. Então Mateus capítulo de número 13, aliás, capítulo 13 eu acho que foi a primeira parábola que Jesus contou e a partir dela, aliás, a parábola, não é que eu vou ler agora, mas a parábola do semeador que está aqui em Mateus 13 é a primeira parábola que Jesus conta. Inclusive Jesus disse, se vocês não entenderem o significado dessa parábola do semeador, como vocês vão entender as outras? Aqui é o princípio que Jesus começa a falar, né, do semeador, sementes e tal, a gente vai ver daqui a pouco. 13, 24 ao 30. Capítulo 13, verso 24 e o versículo de número 30. Alguém pode ler assim alto, em bom som? Verso 24 e o 30. E eu já vou dando a interpretação. Vamos fazer isso então? Já vamos começar a fazer esse exercício? Vocês leem e eu vou dando a interpretação dos símbolos que aparecem. Mas em alto e em bom som. Vamos lá. 13, 24 ao 30, né? Um de cada vez, todo mundo junto assim, uma confusão. Quem pode ler? A parábola do joio. Isso. Outra parábola propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Tá, a boa semente, então,
A boa semente são os filhos do reino, né? Tá. É o filho do homem, no caso. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. O inimigo é o próprio diabo. Desculpa, irmão, eu vou assim, vamos começar de novo então, irmão Michele, pra gente. Eu não expliquei que eu ia simultaneamente falando e te interrompendo. Então, assim, leia bem compassadamente que eu vou já, tá bom? Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Tá, então esse homem que semeou é o filho do homem, o próprio Jesus. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Tá, o inimigo é o próprio diabo, né? Ele é o inimigo que semeou. Esqueci de falar, inclusive, que a boa semente é o próprio evangelho, né? E o campo é o mundo. Jesus está se referindo, o campo é o mundo. Essa semente foi plantada, não é na igreja, tá? É o mundo. Pode continuar, minha amada. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Tá, o joio são os filhos do maligno. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, porém, o joio? Sim, pode continuar. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. O diabo, mas né? os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros. Então a colheita é o final do mundo, né? Final de todas as coisas. Os ceifeiros são os anjos que vão fazer isso, aqueles que vão ceifar. Pode continuar. Ajuntai primeiro o joio, atrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Tá, o trigo então a gente entende que são os filhos de Deus, né? Acabou? Sim. Olha a interpretação que eu dei. Simples, né? Sim. E é essa a aplicação. De onde eu tirei isso? Eu tive que estudar muito, tive que pesquisar muito. O símbolo do joio, o símbolo do trigo, tá? A cultura, eu tive que estudar demais, estudar a cultura, estudar a língua original. Só que não, irmão, não precisei. Era só ler o verso 36 aqui, ó. Olha só, o verso 36, nós lemos, a irmã Michele leu para nós até o 30, né? Olha só o verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele e seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é um mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como, da mesma maneira, o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidades lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que eu fiz isso? Irmãos, às vezes a gente está lendo um texto aqui, então vamos pesquisar, não, calma, veja se mais para frente já não tem a explicação, não tem o entendimento, né? Então olha só, aqui tem uma explicação, a gente não precisa muitas vezes fazer essa pesquisa toda. Eu falei, leia o texto, leia a Bíblia, leia lá todo o capítulo, leia todo o livro. De repente, nessa leitura mais simples, a gente já encontra a clareza. Tem muitas pregações a respeito disso, falando do joio dentro da igreja. Isso, está explicado aqui. O mundo, não tem nada de igreja aqui. O campo é o mundo, não é a igreja. Então perceba que assim, o que faltou? Observação. O que a gente falou que é observação é leitura. Se nós fizéssemos a leitura simples, isso já estaria resolvido. Então, ao mesmo tempo que eu estou tentando passar para vocês que nem sempre os textos são claros, que a gente precisa de outras informações, às vezes o texto em si, ele já dá conta. O texto que eu digo assim, o texto todo.
Não é aquela passagenzinha, porque se a gente fica apenas aqui, o que acontece? Não sei a Bíblia de vocês, mas a maioria das Bíblias tem isso, né? Você tem um títulozinho aqui negrito, né? Deixa eu ver se pega aqui, ó. Um título, a parábola do joio e do trigo. Então a gente lê daqui a aqui e fala, eita, isso aqui é o texto. Não, olha só, porque a explicação estava mais para frente. Então esses capítulos, versículos e títulos, isso não fazem parte do original, isso foi introduzido, né, séculos depois, pelo menos aqui 1200 anos depois dos originais escritos, que foi introduzido os capítulos. 1500 anos depois aproximadamente foi introduzido os versículos e esses títulos em negrito. Às vezes isso quebra a sequência do autor, da fala. Por exemplo, quando a gente lê Romanos, capítulo de número 7, Romanos, Paulo vai dizendo, né, que ele era religioso e quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele, né? Ele vai no verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tal, dá um grito de desespero, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aí, acaba o verso 25, começa o capítulo 8. Mas o capítulo 8 não é outro assunto, é a continuidade. Ali é uma carta, ninguém escreve carta com capítulo, versículo, é carta mesmo, como nós escrevíamos, né? Hoje quase ninguém escreve carta, mas assim, foi introduzido. Então Paulo está dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto agora, meus amados irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai falando disso, é um texto só. Efésios também, Paulo escrevendo, capítulo de número 5, quando ele vai falar da submissão, acho que eu falei em outra aula, não sei, outra matéria aqui para vocês, que eu disse assim, as mulheres têm que ser submissas aos homens, a Bíblia diz, mas a Bíblia também diz que os homens precisam ser submissos aos maridos. Calma aí, os homens precisam ser submissos às maridas, às mulheres. Os filhos têm que ser submissos aos pais, não é isso? Só que no texto está dizendo que os pais precisam ser submissos aos filhos. A Bíblia ensina, nesse texto de Efésios, tá? Que os empregados têm que ser submissos aos patrões, mas também ensina que os patrões devem ser submissos aos empregados. Então, quando vão celebrar lá o casamento, o pastor, o padre, sei lá quem quer que seja, aí pega esse texto, que as mulheres têm que ser submissas, porque pega um capítulo 5, verso 21, não é? Vós, mulheres, ser submissas aos vossos maridos, assim como a igreja de tal e tal, com Cristo. Só que não leem todo. Onde é o texto todo? Começa mais ou menos lá no verso 17 do capítulo 5, vai até o capítulo 6, verso 9. É uma fala só de Paulo. Paulo está tratando de um único assunto, que é submissão. E ainda dá uma interpretação errônea, colocando como submissão fosse subserviência, e não entendendo o que Paulo está tratando lá, que cada um tem a sua tarefa, está debaixo da tarefa, né? Submissão. Tem a sua função nessas relações principais que ele destacou: conjugal, social e paterna. Cada um tem, né? Agora, como que a mulher se submete ao marido? Honrando, respeitando. E o marido submete a mulher, provendo para elas, sacrificando como Cristo fez. Como que os pais, como que os filhos são submissos aos pais? Obedecendo, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Como os pais são submissos aos filhos? Qual é a tarefa dos pais em relação aos filhos? Não colocar carga demasiadamente injusta sobre a vida deles, não fazendo desanimar da vida, né? Não irritando o filho. Olha, isso a gente faz isso de vez em quando. E os empregados aos patrões, não servindo com aparência, não defraudando eles. E os patrões, como devem ser submissos aos empregados? Pagando o que é justo, sabendo que o Senhor dele também é o Senhor dos empregados. Percebam, amados, quando a gente não tem a clareza do texto todo, a gente possivelmente vai ter muita dificuldade para interpretar corretamente. A gente pode dar um monte de significado e interpretação que não é a intenção do autor. Então, só para a gente entender aí, tá? Vamos para outra parábola? Vamos para a briba, né? Capítulo de número... Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Varão de Deus, fica à vontade aí para participar, como eu te falei, tá? Estou vendo você folheando a Bíblia aí, pode ter a liberdade de comentar, perguntar, discordar, que é o ambiente... Lá fala o bom samaritano, mas no texto não fala isso. Então aí algumas pessoas usam isso, né? O bom samaritano, mas no texto não fala o bom. Sim. Fala o samaritano. Sim.
Mas vamos ver se, às vezes assim, não estou dizendo que todas as vezes, né, os títulos estão errados, mas a gente precisa sempre entender que eles não fazem parte do original. Então eles são passíveis de avaliação, se fazem sentido ou não. Tanto é que, dependendo da Bíblia, vai estar diferente um pouco, né? Nem todos eles estão iguais. Mas a questão não é outra aqui que eu quero abordar. Capítulo 10, verso 25 até o 37, tá? Então vamos lá, aqui é uma parábola, né? Então, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém. Olha só, Jesus vai contar uma história e vai fazer comparações, né? E respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Expressão interessante, né? Para mim tem morto ou vivo, mas aqui está falando meio morto. Ocasionalmente, uma irmã enfermeira, ela disse para mim: André, em coma. Sim, essa expressão, segundo ela, né, disse: essa expressão é em coma, meio morto, né? É uma linguagem aqui, mas a gente entende em coma. Eu falei: faz sentido. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, tudo o que ele mais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Coisa curiosa, irmãos, Jesus estava pegando aqui o judeu, trazendo, porque para os judeus os samaritanos eram pessoas assim, impuras, gente que não era legítimo, né? Porque os samaritanos é uma mistura de judeus com outras nações. Lá na história antiga de Israel, lá em Reis, lá a gente vê que um rei fez isso, né? Pegou os judeus, um monte de nação, para acabar mesmo com a pureza ali nacional dos judeus. Então, assim, eles nem usavam, eles não falavam a palavra samaritano, eles tinham um ódio, era uma briga feia mesmo. A gente vai ver isso aí em João capítulo 4, por exemplo, né? Da mulher samaritana. Verso 37, ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Ele nem falou samaritano, o que usou de, nem mencionou. Disse, pois, Jesus: vai, faze da mesma maneira. Vamos lá, da interpretação, lembra que eu falei dos símbolos? Que os símbolos têm seu significado, mas o contexto que vai determinar o que cada símbolo representa? Então vamos lá tentar dar a interpretação do texto. Não tem mais para frente nada não, tá? Eu vou aqui mesmo, não tem nada mais para frente não procura não. Vamos fazer aqui a interpretação do texto. Então vamos lá, vamos começar do verso de número 30, né? Então, entendendo que um doutor da lei, ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus devolve com outra pergunta. Isso era comum de Jesus, perguntava para ele, devolvia com outra pergunta, né? Fazendo a pessoa pensar. Isso é muito interessante, irmãos. Muitas vezes a gente... As parábolas faz você pensar. Você entra dentro dela, você se coloca ali, faz você raciocinar. Sim. Agora, o interessante é primeiro entender qual é a mensagem, para depois a gente fazer essa reflexão, essa introspecção, né? Isso é interessante. Mas o primeiro público de Jesus ali entendiam exatamente o que Jesus estava falando, porque o contexto favorecia. A gente tem que fazer a interpretação, porque a gente não sabe do contexto, da linguagem e tudo mais, né? Então vamos lá, verso 30 em diante, ó. Respondendo Jesus disse: desce um homem, deixa eu ver aqui,